Oi, pessoal, tudo bem? Gente, eu tenho que contar pra vocês que não tá fácil de conseguir gravar vídeos. Eu vou explicar o porquê. Eu fiquei um pouquinho afastada essas últimas semanas, né? Acho que já deu umas 3 semanas, quase um mês que eu não posto nada. E houve algumas situações nas quais me proibiram de não conseguir gravar vídeo. Primeiro, gente, não é fácil quando você tem uma rotina com um bebê gravar vídeo, né? Existem crianças e crianças, criações e criações, né? Então, assim, o tipo de criação que eu dou pro meu filho é de muita proximidade, porque aqui ele ainda não tem contato com outras crianças. A vizinhança aqui onde eu moro, as crianças são grandes, então não tem como ele ter contato com outros bebês da idade dele. Então o que aconteceu essas últimas semanas foi assim, tá tudo muito corrido. O Edgar tá no último módulo do curso de alemão agora, ele tinha começado o curso, eu até nem fiz um vídeo comentando isso pra vocês. Então isso também é um pouco diferente da nossa rotina, né? Saiu um pouco da nossa rotina. Antes, o Noah fazia soneca durante o dia, então eu tinha tempo de vir gravar algum vídeo, de fazer algum conteúdo. Fora esse quesito da rotina, eu também havia feito inscrição para o curso de alemão desde abril do ano passado. Então, para eu fazer esse curso, eu recebi a opção de algumas escolas. Eu escolhi uma que chama Mädchen zu Mädchen, pelo fato deles terem uma escolinha, né, uma creche, uma sala, não é uma creche, uma sala que tem uma professora que cuida das crianças enquanto os pais têm curso, né? E a professora que fez a avaliação, que fez a minha avaliação e fez a minha inscrição, pediu pra eu aguardar que ela entrar em contato assim que abrisse uma turma do nível que eu estava. Eu falei, ok, vou ficar aguardando. E, gente, eu achei muito estranho, porque o Edgar foi fazer a inscrição dele, acho que em julho, agosto do ano passado. E ele começou o curso, ele já tá no último módulo. Eu falei, peraí, né, mas o que tá acontecendo? E aí nós resolvemos ir até a escola pra conversar com alguém que estivesse lá pra explicar o que estava acontecendo. Acontece que essa professora que fez a minha prova e fez a minha inscrição, ela saiu da escola, não informou ninguém, né, não informou a outra pessoa que entrou no lugar dela, e ninguém tava sabendo dessa situação. Então, quando eu cheguei lá, eu entreguei meu papel, a moça que tá atualmente lá na secretaria entrou em contato, entrou no sistema, verificou e falou, realmente não efetivou a sua matrícula, mas você tem o papel aqui, né, tem tudo certinho, os documentos, então dá pra fazer pra você a inscrição. E a inscrição tinha que ser feita até abril desse ano, porque senão eu ia perder a oportunidade que o Job Center me deu de fazer o curso sem eu ter que pagar pro próprio Job Center. Ou eu ter que pagar o curso do meu bolso, porque aqui na Alemanha o curso de alemão é pago. E então ela informou, né, que já estava prestes a vencer o papel que o Job Center me entregou. Ela falou, a gente precisa escolher aqui uma escola e você tem que fazer a matrícula. Eu falei, tudo bem. Então ela me informou que havia uma escola perto de casa e que tinha um curso em andamento. Quando eu fiz a prova, deu pra eu entrar no módulo 3, que seria a 2.1. Eu falei, olha, eu posso fazer um... Ela falou, você pode... Eles já começaram, eles já têm 7 aulas, né? Já foram dadas 7 aulas. Então, você pode começar nesse módulo, se você conseguir se adaptar à aula, junto com a galera desse curso que já tá em andamento. Eu falei, tá bom, então vou fazer um teste. Fui um dia na aula, assisti uma aula, consegui desenvolver bem, mas assim, eu senti falta de muita coisa que o pessoal já tinha aprendido e eu não. E como eu tô bem enferrujada no alemão, eu fiz curso de alemão aqui, eu comecei no curso em 2019, se eu não me engano. 2019, final de 2019, um pouco antes de começar a pandemia. Mas assim, gente, eu fiz 15 dias de curso. E aí começou a pandemia, a gente teve que trancar o curso. Então eu tava no módulo 1, né, que é o A1.1. E outras coisas eu fui aprendendo em casa. Depois, um pouco antes de engravidar do Noah, eu fiz um curso de limpeza aqui, né, que é um curso profissionalizante, que pra você conseguir um trabalho, né, nessa área aí. Mas assim, foi o Job Center que fez eu fazer esse curso, né? Eles meio que me obrigaram a fazer esse curso. Eu falei, tá bom. E no curso tinha aula de alemão. Mas assim, era voltada literalmente para a linguagem que a gente ia usar no curso, mas palavras relacionadas à limpeza, né? A essas empresas que trabalham com limpeza, enfim. Então, assim, eu aprendi um pouquinho mais, óbvio, tudo que a gente vai aprendendo vai agregando. Então, quando eu fiz a prova o ano passado, em abril, deu o módulo 3, que é o A1, o A2.1. Então, assim, eu acabei perdendo, né, do A1.1 a 1.2, a parte mais importante para quem tá aprendendo é a gramática
mais importante, né? A parte mais importante da gramática tá ali. Então a gente precisa, né? Todo mundo precisa ter aquele começo para conseguir desenvolver o meio e o fim. Não adianta você começar uma redação da metade que ninguém vai entender a história. A mesma coisa o curso. E eu consegui desenvolver bem naquela aula experimental que eu fiz, mas eu senti falta de embasamento. Voltei lá na escola e conversei com essa mulher que fez pra mim, que ia efetuar a inscrição. Eu falei pra ela, olha, eu prefiro começar do começo. Ela falou, só que a gente não pode te colocar no começo sem uma prova. Então você precisa fazer uma prova. Ela falou, não chuta nada e não responde o que você não tem certeza. Então, responda só aquilo que você sabe. E, então, assim, fiz essa prova, vou começar o curso agora em abril. Então, é outra situação. Então, já vou ter que mudar minha rotina tudo de novo, para ter que ir se adequando, né? É completamente normal as mudanças na nossa vida, né? E a gente ter que ir adequando algumas coisas. Então, esse foi um ponto. Então, nesse período que eu tô sem gravar, aconteceram muitas coisas que eu não conseguia, gente, de verdade, gravar para vocês. Principalmente vídeos assim, conversando, falando. Porque como eu expliquei, se eu estiver falando com vocês, por exemplo, aqui na câmera, estiver falando sobre algum tema específico, ou contando alguma história, falando alguma coisa, e eu não estiver perto, e ele me chamar mãe e eu não responder na hora, ele vai gritar, ele vai falar de novo, mãe, mãe, vai ficar mãe, mãe, até eu responder. E se eu não respondo, ele começa a chorar, ele começa a gritar. Normal. Coisa de criança, a gente sabe disso, principalmente quem é pai e mãe. E geralmente, quando ele percebe que eu tô falando na câmera, quando eu tô gravando, aí ele chama mais ainda a minha atenção, né? Ele tenta fazer coisas pra chamar a minha atenção. Então, às vezes, até faz brincadeiras gritando, brincadeiras querendo correr, enfim, ele pega na minha mão e quer que eu vou. Então, fica bem complicado de gravar vídeos assim, conversando. Eu vou deixar pra gravar esses vídeos da gente conversar sempre aos sábados e domingos, que é quando o Edgar tá em casa. Então eu vou reservar um tempo pra gente conseguir conversar. Mas no geral, eu resolvi que eu vou gravar vlogs. Então assim, por exemplo, do meu dia a dia, tá, gente? Que é o que eu vou conseguir trazer agora. Quando eu passar por algum processo que seja informativo, ou alguém tiver alguma dúvida, falar, Amanda, você já passou por isso aí? Pode me mandar sem problemas, se eu já tiver passado, eu respondo, senão eu gravo um vídeo falando sobre a situação, tá? Esse vídeo aqui provavelmente vai ficar um pouquinho longo, eu quero também tentar trazer vídeos, ó, acho que dá pra ouvir de fundo os gritos, né? Ele tá brincando com o pai dele, se o pai dele não responde, o pai dele tá falando com a avó dele. Se ele não responde na hora, ele já começa, ele chama pai 3 vezes, 4 vezes. Se não responde, ele começa a chorar, ele grita, pra chamar atenção. Então, eu entendo essa situação do ponto de vista da criança, né? Oi, mamãezinha, vem! Oi? Dá um beijo, mamãe. Oi. Deu pra perceber, né, gente, que é um pouco complicado de conseguir gravar sendo só nós três. Como ele não vai pra escolinha ainda, eu não tenho um tempo pra dizer, eu tenho tempo livre pra gravar o conteúdo, né? Então, assim, daqui pra frente, os meus vídeos serão mais escritos, tá? Eu vou legendá-los, então vai ser muito... eu vou mostrar, por exemplo, se eu for pra algum passeio, se eu for pra sair pra algum lugar, eu vou filmar pra vocês. E vou sempre legendar, colocando os comentários que eu gostaria de fazer falando, né? Mas que provavelmente não dê. Se ele estiver junto comigo, principalmente. Então eu não consigo, às vezes até o Edgar, que acaba filmando, não sou eu. E eu não consigo ficar filmando porque ele me puxa, ele quer atenção, ele fala, às vezes até chora. E outra, quando estamos em família, né? Que tem também, às vezes, os familiares do Edgar. Então, por isso eu vou fazer mais vlogs com legendas, tá? Quem não gostar desse tipo de vídeo, gente, eu vou pedir desculpa desde já. Se não quiser mais seguir o canal, também vou entender. Mas é o que eu posso fazer por enquanto, tá? Aos finais de semana, de sábado e domingo, quando eu não estiver fora de casa, né, viajando em algum outro lugar, eu pretendo fazer mais vídeos pra gente conversar, pra gente bater um papo, tá? Quem sabe até abrir lives, enfim. Vamos ver como que as coisas vão acontecendo. Eu não sei se vocês perceberam, mas estou de visual novo. Porque até isso, gente, eu tava com o cabelo super comprido. E pra cuidar do cabelo com criança pequena também é muito ruim. Eu não tenho o hábito de lavar o cabelo todos os dias, acho que dá até pra perceber, né? Que não tá tão
O balanço não tá tão balançado assim. Então, assim, eu às vezes demoro 4 dias, 5 dias pra lavar o cabelo, justamente aqui por conta do frio, muito frio. Outra coisa, a água, gente, o calcário acaba com o cabelo. Agora aqui acaba o cabelo. Ah, compra água filtrada. Mesmo a água filtrada tem calcário. Então, ainda assim, também destrói muito o cabelo. Então, eu prefiro lavar meu cabelo ali uma vez por semana, 2 vezes por semana, no máximo. Então, e ainda assim, como o Noah não tá mais fazendo as sonecas dele no período da tarde, que era quando eu lavava meu cabelo, conseguia secar, conseguia fazer as coisas certinhas, né? Eu não conseguia cuidar do meu cabelo tanto comprido, né? Falei, ai, quer saber? Tô de saco cheio, vou cortar. Cortei. Se ficou bom, se não ficou, eu gostei. Quem entende aí de corte de cabelo, de imagem, de tudo, e fala aqui pra mim o que vocês acharam. Meu cabelo ficou bom assim? Vocês acham que eu tenho que deixar ele crescer de novo? Mas aí, ó, quem colocar aqui que vai deixar ele crescer vai ter que me ajudar a cuidar, hein? Então, cuidado com os comentários. Brincadeira, gente. Só pra gente descontrair aqui. Bom, enfim. Então, nesse período aconteceu tantas coisas e eu queria dizer, focar mesmo, que é muito difícil eu conseguir gravar vídeos estando com meu filho, gente, tá? Eu vou escrever ele na escolinha esse ano, mas provavelmente ele só entra o ano que vem. Então, vai ser um pouquinho mais difícil eu fazer os vídeos como eu gostaria, tá? A não ser que um milagre aconteça, assim, e ele muda o comportamento dele do dia pra noite, que acontece, tá, gente? Criança, a gente sabe que crianças, elas mudam e muito depressa. Então, vamos ver como vão caminhando as coisas até lá. Então, outra coisa que eu queria contar pra vocês é que eu fui pra Itália, né, 3 vezes nesse período de, sei lá, acho que quase um mês, né? Então, eu precisei renovar meu permesso de soggiorno, que tava vencido, eu não sabia. Ele venceu em dezembro. E em janeiro, final do ano, eu passei, se não me engano, ano novo. A gente foi lá pra casa da minha sogra e eu comecei a sentir umas dores de barriga, gente. Não dor de barriga, mas uma dor assim, eu acredito que seja intestinal. Eu não sei, gente. Pra dizer bem a verdade, eu ainda não sei o que é. E eu preciso muito passar com o médico pra investigar algumas dores que eu venho sentindo. E eu falei, bom, vou passar no médico da Itália, porque primeiro, é mais fácil pra me comunicar, porque eu não falo alemão, né? E segundo, que, gente, não tem comparação. Médico daqui da Alemanha e da Itália, depende da região, tá? Não tô falando toda a Alemanha e nem toda a Itália. Mas aqui de onde eu tô, que é Bavária, comparado com os médicos da região ali do norte da Itália, eu vou dizer pra vocês que lá é muito melhor, tá? Então, eu falei, como eu tenho o permesso de soggiorno e também tenho a carteirinha sanitária da Itália, eu falei, vou passar aqui. Só que quando eu saí de lá, em 2018, acho que 2 anos depois, um ano depois, não lembro, o médico que era o meu médico de base, né, médico de família, ele se aposentou. E eu já voltei na Itália várias vezes, mas eu não usei o médico de família, né? Não precisei usar uma consulta específica. Então, o que aconteceu? Eu não troquei o meu médico lá no distrito sanitário. Então, para eu passar no médico, eu precisava ter um médico inscrito. Quem é o meu médico atualmente? Eu não tinha mais. Então, quando eu fui no distrito sanitário para escolher um novo médico, aí eu descobri que o meu permesso estava vencido. Então, precisei fazer todo o procedimento e até um vídeo que eu quero gravar para vocês, não para quem tem especificamente interesse na Alemanha, né, em assuntos da Alemanha, mas também tem muita gente que assiste aqui que tem direito à cidadania italiana, que tem um marido, que tem a cidadania italiana, ou tem esposa, enfim, e precisa saber dessas questões do permesso. Então eu vou gravar um vídeo falando sobre o processo da renovação do permesso de soggiorno. Outra coisa, pessoal, a minha sogra, quando eu voltei da Itália, ela veio junto com a gente, não dessa vez agora que foi a última, né, mas na penúltima vez que nós fomos pra lá. Ela voltou com a gente aqui pra Alemanha. Então, assim, eu acho um pouco deselegante, um pouco chato você ficar filmando, ficar com o celular, fazendo conteúdo, né? Quando você tem pessoas próximas a você que não se sente tão à vontade, né? E outra é uma visita, porque é raro ela vir pra cá, então eu fiquei um pouco desconfortável com isso também, de ficar gravando conteúdo, enfim. E acho que quis dar um pouco mais de atenção.
e que ela também se sentisse à vontade. Então, eu não gosto de ficar gravando sobre as coisas que eu faço quando tem pessoas da família, assim, que não se sentem confortáveis em ser filmadas junto. Mas nesse período, o Noah fez 2 anos de idade e eu fiz uma festinha pra ele. Foi na verdade um bolinho, tá, gente? Não foi uma festinha. Então, assim, eu fiz um bolo, fiz alguns docinhos, fiz umas coisinhas e só quem comemorou foi eu, o Edgar, a mãe dele, e um amigo nosso, o Yuri, brasileiro que mora aqui em Freising. E ele veio também pra comemorar com a gente, né? Pra curtir esse momentinho. E eu gravei um vídeo eu preparando as coisas e eu também vou deixar. Logo eu vou colocar esse vídeo. Gente, ó, de fundo vocês vão escutar, às vezes, meu filho chorar um pouquinho, enfim. Porque ele tá lá na sala com o pai dele, a sala fica perto, né? Fica aqui do lado, inclusive. E pra eu conseguir falar, como já disse aqui pra vocês, né? 1 milhão de vezes, mas eu vou repetir de novo, desculpem. É só assim, só o Edgar tentando distrair, brincando com ele, senão ele quer ficar em cima, ele não deixa, ele quer ficar junto, quer que eu esteja lá junto com ele. Depois que a minha sogra veio com a gente pra cá, ficou esse período, teve a festinha do Noah, nós voltamos pra Itália e para conhecer nossa sobrinha, que o irmão do Edgar, ele teve uma filhinha recentemente, nós não a conhecíamos, inclusive ela fez 3 meses no dia 22 agora, e nós fomos lá para conhecê-la, enfim, como ela era muito novinha, o período que a gente esteve na Itália, ela já tinha nascido, mas nós optamos por não ir lá para conhecer lá naquele período, porque ainda é a fase de adaptação do pai e da mãe, né, eles ainda estão tentando organizar uma rotina, estão conhecendo o bebê tá conhecendo os pais, enfim, eu não gostaria se fosse eu, por exemplo, né, ainda sem estar tão adaptada, ter gente em casa e a gente fica incomodado, né? Ela ainda é muito novinha, 3 meses, né? Mas assim, já estava um pouquinho mais adaptada à rotina dela, enfim. Então nós resolvemos dar uma passada lá para conhecê-la. E muito fofinha, gente. Eu não vou mostrar aqui porque eu não sei se a minha cunhada autoriza, mas se minha cunhada autorizar, eu em algum outro vídeo eu acabo mostrando lá pra vocês, que ela é muito fofinha, gente. Coisa mais fofinha. Deu até saudade de quando meu filho era pequeno, mas assim, a saudade a gente mata com o filho dos outros, né? Porque, assim, é uma fase complicada, né, para os pais. Não dorme direito, o filho tem cólica, acontece, a criança tem lá primeiro resfriado, né? Então sempre vai acontecendo umas coisinhas assim que a gente sabe, quem tem filho, que é pesado para os pais, né? Então a saudade eu mato com o sobrinho. E também, essa foi uma das questões que eu também não gravei conteúdo, porque como nós estávamos lá na casa deles, né? Eu acho tão deselegante e desconfortável você constranger as pessoas pra gravar um vídeo, né? Então eu acabei ficando um pouco fora e por fora aí, sem trazer vídeos novos justamente por isso. Tenho sim algumas coisas gravadas, né? Alguns vídeos que eu não falo nada justo pelo que eu já informei aqui, que eu vou trazer pra vocês. Mas eu precisava, gente, voltar aqui depois desse tempo e dar um parecerzinho, né? Explicar pra vocês qual é a minha realidade hoje, por que eu não consigo trazer mais tantos conteúdos. E justamente por isso, meu filho tá crescendo, ele quer mais atenção, não tem ajuda aqui, né? É só eu e o Edgar. O Edgar fazendo o curso, ele fica a tarde inteira no curso, então fico praticamente eu e o Noah aqui dentro de casa. Ele não tira mais o cochilo da tarde, e isso tirou o tempo que eu tinha de gravar conteúdos. Então, quando eu fizer alguma receita, assim, que for legal, eu trago pra vocês. Quando eu descobrir alguma coisa que eu acho que for interessante, eu trago pra vocês. Enfim, vou trazendo pra vocês o meu dia a dia, tá? Mas, assim, vou ter que juntar, né, alguns dias pra trazer um vídeo, porque, assim, todos os dias não tem como eu trazer pra vocês, porque a minha rotina, ela é sempre a mesma coisa, tá? Mas assim, se eu juntar 3, 4 dias, eu consigo trazer alguma coisa de interessante para que vocês me acompanhem. Então é isso, pessoal. Eu quis dar esse parecer para vocês, porque eu acredito que se eu continuasse postando, assim, depois de umas 3 semanas sem postar nada, eu acho que ia ficar muito desconectado. E também eu já vinha postando alguns vídeos só legendados, né? Uma hora ou outra sai uma voz minha durante alguns vídeos, mas geralmente estava sendo só com legenda. Então eu gostaria de deixar bem explicado para vocês o porquê que tem acontecido isso.
Então eu espero que vocês me entendam, espero que vocês me apoiem também. E deixem aqui nos comentários, pessoal, o que vocês gostariam de saber, o que vocês gostariam de ver. Sempre vou bater nessa tecla, porque às vezes eu percebi que se eu trago alguma receita, se eu trago alguma coisa mais voltada assim pra alimentação, que parece que vocês gostam mais. Então, se vocês quiserem ver isso, não tem problema, eu posso trazer. Eu sempre faço bastante receitas variadas aqui em casa. Nós não temos aqui o hábito de comer arroz e feijão como nós tínhamos no Brasil. Então, eu posso trazer pra vocês o que a gente tem comido de almoço, de café da manhã, de janta, enfim. Sem problemas nenhum. E não se esqueçam, pessoal, que eu tenho aqui um e-book que eu vou deixar aqui pra vocês. Quem tiver interesse de começar a aprender o alemão, quem for vir para trabalhar em gelateria, se você conhecer alguém que for vir para trabalhar em gelateria, pode, sem problema nenhum, informar que tem esse book. Gente, ele é super informativo, ele ajuda muito, muito, muito para quem vai começar. Eu tenho umas pessoas que eu conheci na época que eu formulei esse e-book, que pediram essa ajuda, eu entreguei para essas pessoas e elas disseram que ajudava bastante. Inclusive, alguma dessas pessoas me disse para eu incluir mais algumas coisas e eu incluí. Então, assim, é um documento completamente, totalmente gratuito, sem compromisso nenhum. Justamente eu fiz para ajudar, porque eu sei a dificuldade que é você chegar aqui sem saber absolutamente nada, principalmente voltado para o trabalho em gelateria. Então é isso, pessoal. No mais, cabecinha aqui. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo e do meu parecer. É um pouco longo, como eu já expliquei pra vocês. Mas eu acredito que vocês são merecedores de ter uma explicação sempre que eu sumi um pouquinho. Um grande beijo pra vocês e até o próximo vídeo.